Caso Elisa Samúdio, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, depôs hoje no Tribunal do Júri de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e apontou o goleiro Bruno como mandante do sumiço da ex-amante. Macarrão disse que Bruno mandou que ele levasse Elisa para um local na Pampulha, em Belo Horizonte, onde uma pessoa a pegou de carro. Ele disse também que não viu o que aconteceu, mas pressentiu que ela seria morta. Os acusados respondem pelos crimes de sequestro, cárcere privado, homicídio e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio em 2010. Taxa de desemprego em outubro no Brasil cai para 5%, o menor valor para o mês nos últimos 10 anos. O número de pessoas empregadas com carteira assinada aumentou 3%. A pesquisa é do IBGE. Professor de ensino fundamental é afastado por 15 dias por ter agredido aluno de 15 anos na sala de aula em Una, na Bahia. O vídeo, gravado por um celular, mostra o professor repreendendo o aluno, chamando-o de moleque, empurrando e fazendo o estudante sentar à força. O caso aconteceu no dia 9 desse mês. O diretor reconheceu excesso. O estudante admitiu o erro de ambas as partes. O professor preferiu não falar sobre o assunto. O IPVA terá redução de 8,56% no estado de São Paulo em 2013, consequência do corte que o governo fez no IPI de carros esse ano para estimular o setor. Isso permitiu a redução no valor dos veículos. A tabela do imposto será divulgada nesse sábado no site da Secretaria da Fazenda. O escritor Luiz Fernando Veríssimo, de 76 anos, está internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em estado grave, com infecção generalizada, possivelmente provocada por uma virose. Ele está sedado, respira com a ajuda de aparelhos e, segundo os médicos, corre risco de morte. Olha, toda a torcida para o Veríssimo, não é? Para ele ficar, conseguir reverter essa situação, porque... Puxa vida, ele, pelo que eu li, ele se sentiu mal, foi sentindo que era uma gripe e de repente virou isso, então, uma coisa, né? Uma loucura, como é que essas doenças estão pegando as pessoas. Agora, a outra notícia desse giro que chama atenção, eu gostaria de ouvir vocês, é sobre aquele duelo ali entre professor e aluno na sala de aula. É, o acirramento da tensão, né? Todo dia tem tensão entre professor e aluno. O professor quer dar aula, os alunos que ficam jogando papelzinho, conversando, falando no telefone celular ou tentando mandar essas mensagens ininterruptas pelos torpedos. Isso leva a um estremecimento absurdo da tensão. Então, o que a gente viu foi isso, né? Então, mas o interessante foi que o aluno reconheceu que ambos exageraram, ele, aluno e o professor. Então, que equivale a dizer que cada um tem que se rever sua posição, o aluno na sala de aula e o professor também, né? Mas não falta uma certa cerimônia, assim, de ambas as partes? Claro. Quer dizer, fica tudo muito à flor da pele, vai lá e mete a mão, não tem, depois pede desculpas, E o aluno também não tem nenhum respeito pelo professor, né? Então, faz o que quiser. Eu acho que não se pode admitir violência por parte do professor. Uhum. Mas, em contrapartida, temos que reconhecer que alguns alunos levam o professor à loucura. Levam, eu estava pensando. Isso, né, Maristela? Né? Mas ali mas nas escolas, em né? escolas mais simples, periferia, é uma loucura o enfrentamento. O professor vai à loucura, né? Uhum. Então, provavelmente foi o que aconteceu com esse professor, um jovem professor, perdeu a estribeira, né? Perdeu a tramontana ali. Olha, a Justiça condena o 6º acusado do assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, ocorrido em 2002. Itamar Messias Silva dos Santos foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado por homicídio duplamente qualificado. O Ministério Público sustenta que Celso Daniel foi morto ao tentar barrar um esquema de desvios no município. Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, considerado o mandante do crime, deve ser julgado ainda este ano. A máquina administrativa federal continua inchando. No governo Fernando Henrique eram 21 ministérios, agora são 38. A presidente Dilma tem dado um perfil mais técnico ao ministério, mas algumas pastas ainda servem ao arranjo político. O ministro da Justiça abomina o sistema carcerário do país? Se fosse para cumprir muitos anos numa prisão, em algumas prisões nossas, eu preferia morrer, João. A ministra do Planejamento acha normal desrespeitar prazo? Atraso é
é da regra do jogo. A sensação de poder é tanta que o ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, desafiou até a presidência. Para mim tirar só a batida bala, e tem que ser bala forte porque eu sou pesadão. A ex-ministra do Turismo, que cuida atualmente da pasta da Cultura, usou uma expressão chula para justificar o caos aéreo do final de 2007. Relaxe e goze, porque depois você esquece todos os transtornos. As declarações impensadas de um subordinado direto da presidente da República afetam a imagem do governo. Existe uma corrosão de valores, e eu acho que é muito grave, né? Quando um ministro não tem a dimensão do significado das suas palavras, ele ameaça a estrutura inteira do Estado. Os ministérios são órgãos da burocracia responsáveis pelo funcionamento de áreas temáticas do governo federal. Em 2002, o Brasil tinha 21 ministérios. Hoje, o número de pastas subiu para 38 e a 39ª da pequena e microempresa está prestes a ser sancionada. Um ministro ganha pouco mais de R$26 mil por mês. Quem mais comanda pastas é o PT, partido da presidente Dilma. 19 no total. Depois vem o PMDB, com 6. As demais legendas da base aliada têm uma cada. PCdoB, PR, PDT, PP, PRB e PSB. 7 ministros não são filiados a partidos. O governo já teria oferecido a pasta de pequena e microempresas ao PSD do prefeito Gilberto Kassab. Em alguns casos, não é necessário ter a formação ideal para a pasta ocupada. Nas comunicações, por exemplo, o ministro Paulo Bernardo foi um estudante de geologia que não concluiu o curso. No desenvolvimento agrário está o médico Pepe Vargas. Nas Minas e Energia, o comando é do advogado e jornalista Edson Lobão. Em linhas gerais, um ministro tem como obrigação, tem como função ser um técnico específico a serviço da temática do ministério que ele ocupa. O grande problema é que este cargo de ministro se notabilizou ao longo da nossa história como um cargo prioritariamente ou predominantemente político. E nem sempre as pessoas que ocupam esses cargos estão tecnicamente preparadas para o exercício específico dessa função temática. Olha, com relação ao ministro da Justiça, o Eduardo Cardoso, que falou aquela pérola com relação às penitenciárias, tem uma pessoa no Twitter aqui que diz que ele tem que sair do palanque e usar a caneta. Ou seja, ele precisa ser avisado que depende dele só usar a caneta para melhorar os presídios. Porque que o presídio é ruim no Brasil, todo mundo já sabe, ele não precisa avisar do jeito que ele avisou. Não, e é tão imoral... Só quando os amigos dele vão para Berlinda, ele se preocupa. É de uma imoralidade grotesca, né? Porque ele disse que não passaria um dia nessas penitenciárias. A gente sabe que o orçamento do Ministério da Justiça para a melhoria dos cárceres, nos últimos 10 anos, é bem farto. Não é um orçamento pequeno, é um orçamento bom. E nos últimos 10 anos, ou seja, já dentro da administração PT, do governo do partido do ministro, eles não usaram a verba. Quer dizer, a verba permanece lá para a melhoria dos cárceres, das prisões. Então, ele é uma contradição em si, né? Nossa, ele fala mal de algo que ele poderia ter resolvido e que ele não resolveu e não deu nenhuma mãozinha para isso. Depende dele. Então, é imoral. Essa situação é mais complexa, não depende só do ministro. Como é que é? Não entendi. Não depende só do ministro. Eu, por exemplo, trabalhei com o ministro Brossard na área penitenciária. O ministro Brossard tinha apego, queria melhorar o sistema penitenciário. Bom, outros tempos também, né? Calma, outros tempos. Fez um planejamento, pediu verbas ao presidente Sarney. Sabe quanto veio de verba? 0. Mas por que seja, mas ele tem verba? Só agora, Eduardo, que ele saiu... Ele tem verba, mas ele não é o usou a seguinte, verba. esse problema não é de hoje. Pois é, mas agora que ele está falando, se eu for, eu morro, não sei o quê. Não, E ele não usou a verba que ele poderia ter usado. Para fazer uma análise de uma situação que é dramática. E eu nem ligo essa frase do ministro, pois é, mas apesar dele ser o ministro do PT, com a questão do mensalão. Ele foi um desabafo do ministro, que é um humanista, em relação a um problema dramático que ele também sente que não está conseguindo fazer melhorar. Precisaria uma revolução muito maior. Bom, ele poderia começar a revolução usando o dinheiro que ele tem no caixa para melhorar os presídios. Ou se for um desabafo, vai para terapia. Certas coisas que parecem uma loucura. O Cachoeira foi condenado a 5 anos e foi solto. Então, no Brasil, nós temos esse sistema de pena anárquico. Você condena 8 para a pessoa cumprir 1. Por que não mudamos tudo? E diz, não, a pena é 1 ano, ele vai ficar 1 ano. Acabou 1 ano, ele sai. É 5, fica 5.
Agora, tem essa coisa que a própria população fica indignada. Como é que a gente vai condenar a 12? Então vamos fazer assim, população vota melhor, porque quem faz isso é o Poder Legislativo. Então quem faz lei é legislativo, vote melhor, que lá os parlamentares vão fazer leis mais seguras, mais firmes, mais eficazes, e essa gente vai ficar presa mais tempo. Mas né? a culpa não é só do legislador, a culpa é um pouco das faculdades de Direito também. Porque o direito penal ensina tradicionalmente a dogmática penal e tudo isso, e não exerce um raciocínio um pouco mais crítico para uma transformação, tanto do sistema penal como processual. Até porque a gente tem a perspectiva e tem que estar onde está o indivíduo. Onde o indivíduo precisa, o advogado está lá. Não importa se ele é inocente, se ele é culpado, se ele precisar, o profissional tem que estar lá. Bom, gente, vamos em frente. Veja a seguir os gols da final Brasil-Argentina no Superclássico das Américas. E a Justiça autoriza a volta dos supersalários na Câmara Paulistana.